Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês de História. Estamos aqui para uma aula sobre as fontes e o estudo de História. Nessa nossa aula, a gente vai falar, então, sobre as metodologias, por que a gente estuda História, né? Qual é o porquê dessa disciplina que a gente está estudando. Antes da gente começar a nossa aula, nós estamos aqui com o nosso intérprete, que vai estar toda a aula junto aqui, o Cadu, né? E agora a gente começa a nossa aula. Mas antes da gente começar a nossa aula, a gente tem que ver quais são os nossos objetivos. Por que a gente está estudando esse conteúdo? Primeiro objetivo, discutir o conhecimento histórico. Então, nessa aula, nós vamos falar, né, ver por que se estuda história. Segundo objetivo, compreender a relevância do estudo da história para o desenvolvimento de uma sociedade mais organizada e igualitária. Mas como assim? O estudo da história, ele faz com que a gente reflita sobre vários momentos ao longo da história da humanidade. Mais além, o estudo da história vai fazer com que a gente observe o comportamento da sociedade, o comportamento dos nossos líderes, e sim que a gente tente procurar um meio mais igualitário, onde todos nós podemos viver na nossa sociedade. Vamos lá? Bom, para a gente contextualizar do que a gente está falando. Muitos consideram que estudar história serve unicamente para a gente falar sobre os acontecimentos do passado. Que história, então, só se trata do que aconteceu há 500 anos atrás, 300 anos atrás. Mas olha só, a gente não está falando só de passado quando a gente fala de história. Por quê? Porque para a gente ter uma análise completa do momento presente que vivemos, é importante nós termos uma reflexão sobre os fatos e os processos que levaram até aquilo que a gente está vivendo agora acontecer. Pensa bem, não é só na história da humanidade que isso acontece. Isso acontece com a nossa história, de como indivíduos. Para a gente viver um determinado presente, tiveram que ocorrer várias coisas no nosso passado. Então, o passado, ele sim, ele é visto como uma coisa bastante importante no estudo da história, mas principalmente para a gente analisar e ver como nós vivemos no nosso presente. Mais além, para a gente tentar transformar o nosso futuro. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, então, nós vamos ver que a história é o estudo do homem no tempo. Existe um historiador, Mark Bloch, ele vai dizer, então, que o homem, ele vai fazer essa fonte, né? Ele vai trabalhar dentro do tempo. Mas eu vou mais além ainda, gente. A história, ela é o estudo do homem se transformando ao longo da história da humanidade. A gente não vai falar só sobre uma coisa estática, um passado que nunca se transforma. A gente está falando em história sobre o modo como as pessoas vão transformar as suas ideias, vão transformar as suas roupas, vão transformar como elas vivem, vão transformar o meio em que elas vivem. E isso é incrível. Na nossa aula de hoje, então, a gente vai estudar as fontes e o estudo de história e, em especial, nós vamos buscar entender como a história faz parte da nossa vida e como nós somos sujeitos históricos. Mas isso a gente vai ver ao longo da aula. Por que estudar história? Então, você chega, né, na escola, você vai pensar assim, poxa, mas por que eu tenho que estudar história? Qual o porquê de eu estar aqui, né, nessa sala ou aqui assistindo essa videoaula para a disciplina de história? A história, ela está presente nos mais variados aspectos da nossa realidade, gente. Ela está no modo como nos vestimos, como nos alimentamos, nossas heranças e costumes, tudo isso é permeado pela história. Veja só, a nossa existência, ela faz parte da história. E o estudo da história, ele vai nos ajudar a perceber que as transformações de um país, de um grupo, de uma sociedade, não são espontâneas, mas elas vão ser determinadas, olha só,
por uma série de fatores que se desdobram ao longo do tempo e do espaço. Ou seja, o modo como nós vivemos, o modo como funciona a política do nosso país, do nosso planeta, o modo como as pessoas elas dirigem, né, o modo como elas falam com as outras, como elas se comportam, vai ser muito guiado através dos processos históricos que nós vivemos. Vamos lá, então? O homem no tempo. A relação passado-presente dentro do estudo da história ele é muito importante, pois quando a gente olha o presente, é possível traçar uma análise do passado. Como assim? Olha só, deem uma olhada nessa imagem. Nessa imagem, nós temos, então, um protesto de grupos de indígenas que estão exigindo direitos, provavelmente direitos com relação à sua terra, direitos, né, com relação a como eles vão poder se estabelecer, direitos legais. Mas, veja só que coisa interessante. Esse grupo de indígenas está na cidade, em meio aos prédios, apesar de estarem trajando adornos que são tradicionais do seu povo, eles estão dentro de uma cidade. Olha só, vamos analisar essa imagem? Quando a gente vê esse grupo de indígena lutando pelos seus direitos, procurando direitos, a gente tem que olhar para trás e ver o que aconteceu com esse povo. Vamos dar uma retrospectiva para a gente tentar entender melhor isso? Bom, os povos indígenas, ao longo, né, do processo de colonização, perderam boa parte de suas terras, tiveram a sua cultura muitas vezes modificada através do contato com o europeu, em especial aqui no Brasil com o português. Tudo isso fez com que, nesse momento presente, esses grupos indígenas viessem a fazer protestos e exigir direitos. Olha só, nada acontece em vão quando a gente está falando de história. Vamos lá, adiante, para a nossa atividade. Eu quero que vocês leiam com bastante calma essa atividade. Ela é uma atividade discursiva. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que não existe uma resposta única para ela, mas que você vai refletir sobre essa questão e, através da sua reflexão, a gente vai ver se vocês chegaram no mesmo ponto, da mesma ideia que a gente tem. Vamos lá? Então, leiam com atenção e a gente já retorna. Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade. A pergunta, ela se referia, né, para a gente pegar e perguntar, né? Afinal, resta ao historiador somente falar do tempo do passado? Será isso mesmo? A resposta correta é não. A história, ela não estuda apenas o passado, ela estuda a vida do homem ao longo do tempo.
comparando o presente com o passado, analisando permanências e rupturas, continuidades e descontinuidades e buscando enriquecer sua experiência cultural e compreender a dinâmica da construção das sociedades humanas. Bom, então essa atividade já foi. Vamos agora falar um pouco mais de como se desenrola, como se desenvolve o estudo da história. Várias histórias. Como assim, gente? A história que a gente conhece, ela pode ter diferentes visões. Mas como assim diferentes visões? Gente, a história, ela é uma ciência humana. Logo, ela vai tratar do desenrolar da história da humanidade. No entanto, a história ela pode ter versões diferentes. Tanto versões de quem a viveu, que pode direcioná-la por caminhos diferentes, como o estudo da história pode ter também visões diferenciadas de quem a estuda, de quem a pesquisa. Durante, gente, muito tempo, a história ela era repleta de grandes feitos de personalidades que eram consideradas significativas. Ou seja, durante muito tempo, nos livros de história, nos livros didáticos, inclusive, a gente só ouvia falar dos reis, dos grandes estadistas, dos imperadores. E essa era uma história que então ficava bastante restrita apenas aos dominadores, aos líderes, aos poderosos. Mas espera aí, será que a história ela só é feita dos grandes líderes, dos reis, dos imperadores, dos estadistas? Será que é só isso mesmo? Bom, não era só isso, né? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um grande imperador francês, Napoleão Bonaparte, para representar um pouco então dessa ideia, desses grandes feitos que esses grandes líderes tinham. É claro que a gente não pode ignorar o fato dos feitos desses grandes líderes, desses reis, porque eles vão ser muito importantes para o desenvolvimento e para o desenrolar histórico de determinados acontecimentos. Mas a gente também não pode esquecer que a história ela é feita de muita gente. E olha só, a partir da primeira metade do século XX, uma nova perspectiva historiográfica ela vai surgir. Como assim perspectiva historiográfica, professora? Isso quer dizer que os historiadores eles vão começar a pegar o olhar dele e tirar um pouco daqueles grandes líderes e eles vão ver quem é que está ali ao redor dele? O que estava acontecendo com a sociedade e com os outros grupos minoritários? Então, a gente vai ver que a historiografia ela vai ampliar os seus objetos, as fontes de estudo da história. Os historiadores vão passar a pesquisar mais diversos sujeitos históricos, pessoas comuns, as mulheres vão ter um foco nessa história, os escravizados, as crianças, os jovens. Nós vamos ter grupos que antes não eram esquecidos e deixados de lado no estudo da história, que vão começar a revelar como eles pensam, como eles vivem e como eles transformam a história também. Aqui eu trouxe uma imagem bastante recente de protestos que ocorreram nos Estados Unidos, né, no ano de 2020. E a gente vai ver o papel do sujeito histórico nesse fato. Por quê? Porque a gente vai ver que a história do nosso tempo, ela vai privilegiar indivíduos que às vezes não estão numa grande liderança, mas que através do seu poder de crítica ou seu poder de tentar transformar a sociedade, vão acabar se transformando em importantes peças para mover esse grande jogo da história. Fatos históricos. Tá, mas o que são os fatos históricos? Eles são acontecimentos que ocorreram em um determinado tempo e espaço. Então, eles muitas vezes podem ter até uma data, né, de um determinado acontecimento, de um determinado fato histórico. Eles podem ser de longa, de média ou de curta duração.
Aqui eu trouxe um exemplo de um fato histórico. A Lei Áurea. Conhecem a Lei Áurea? A Lei Áurea foi aquela que foi assinada no dia 13 de maio de 1888, ou seja, em um tempo específico, né? E que tem um lugar específico também, pois ocorreu no Brasil, né? E o que foi a Lei Áurea? Foi um fato histórico importante, né? Relevante para a história do nosso país, pois ela é uma lei que vai, de uma maneira legal, garantir a liberdade dos escravizados no nosso país. Esse é um fato histórico. Agora, olha só, vamos para os processos históricos. Os processos históricos, eles são uma consequência de vários fatos históricos. Veja só, se um fato histórico ele tem um tempo e um lugar específico, um processo histórico ele pode estar repleto de vários fatos históricos. E ele vai acabar apresentando permanências e rupturas. Ou seja, ao longo desse processo histórico, algumas coisas vão permanecer como estão. Mas muitas coisas, elas vão ter uma ruptura, elas vão se modificar, elas vão se transformar. Voltamos ao nosso exemplo da Lei Áurea. Se a Lei Áurea, ela então é um fato histórico que ocorreu em um determinado tempo e espaço, porém, ela é um fato que está relacionado a uma grande sequência de fatos. Ela faz parte de um processo histórico, porque até nós chegarmos no momento exato desse fato que ocorre a assinatura da Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, ocorreram inúmeras coisas. Dentre elas, né, a luta dos escravizados pela sua liberdade, a luta abolicionista, né, todos os tratados e várias leis antecedentes, né, à Lei Áurea ocorreram. Isso é um processo muito longo. Junto nos fatos e nos processos históricos, nós temos os sujeitos históricos. Eles são indivíduos, são os grupos e são os movimentos sociais. Voltando lá, né, para a Lei Áurea, então a Lei Áurea é um fato histórico, mas decorrente dela nós temos um processo histórico de escravidão que levou mais de 300 anos no nosso país. E quem é que movimentou esse processo histórico para nós chegarmos às transformações que nós vivemos hoje, né? Quando nós falamos de todo esse contexto de escravidão, de processo de libertação dos escravizados no país. Nós temos, por exemplo, um sujeito histórico que foi a princesa Isabel, quem assinou a documentação. Nós também não podemos esquecer um grande grupo que fez parte, né, de como que é um grande sujeito histórico desse processo histórico, que eram os escravizados, que vieram milhares e milhares aqui para o nosso país. Dentro desse pacote de vários sujeitos históricos, nós vamos ter vários indivíduos que vão tentar lutar pelo fim da escravidão. Todos eles são sujeitos históricos. Nós somos sujeitos históricos. Chegamos aqui no nosso quiz. Quero que vocês leiam com atenção e a gente já retorna.
Vamos ver qual é a alternativa correta do nosso quiz. Bom, a pergunta era: quem são os sujeitos históricos? E a alternativa correta é a letra B. São os indivíduos que participam da história. Chegamos às nossas considerações gerais. O que a gente estudou, o que a gente aprendeu nessa nossa aula? Primeiro, por que a gente tem que estudar a história, né? Qual é a importância? Que a história não está localizada só no passado, mas ela é importante para a gente entender o nosso presente e, olha só, transformar ele. Nós vimos também nessa nossa aula que o homem ele transforma o seu tempo e espaço e que existem várias histórias, através de correntes historiográficas, os historiadores eles vão acabar, então, utilizando, né, de ideias, talvez em algum momento que privilegiavam mais os dominadores, as grandes lideranças, e que ocorreu uma grande transformação historiográfica onde os sujeitos históricos vão ser mais reconhecidos e estudados. Nós também vimos a ideia de fatos e processos históricos e nós vimos que, em meio à história, o que é mais importante para a gente estudar a história é a gente entender que ela só funciona porque nós transformamos o nosso meio. Nós somos sujeitos históricos. A cada pensamento, a cada comportamento que nós temos, nós estamos sendo sujeitos históricos e transformando a nossa vida. É isso aí, pessoal. Até a próxima.